Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 20, versículos 1 a 10. João, capítulo 20, versículos 1 a 10. A gente está sempre correndo para lá e para cá, né? A nossa vida. A irmã estava compartilhando aí que nesses últimos tempos a igreja está se apostatando, né? Cada vez mais se afastando de Deus. E um dos motivos talvez seja por causa da nossa correria, né? Nós vivemos correndo para lá e para cá, para pagar as contas, né? Para trabalhar e tudo, mas muito mais do que isso, a gente sabe que quem nos dá força, quem nos dá coragem, quem nos dá ânimo e quem nos dá saúde é Deus. Então a gente não pode deixar Deus em segundo plano. E a gente, apesar da correria, apesar de tudo, a gente tem que sempre colocar Deus em primeiro lugar. Esse trecho que nós vamos ler de João 20, de 1 a 10, é quando Jesus ressuscitou, e nós vemos aqui que as pessoas também estavam correndo para lá e para cá, mas não era para cuidar dos seus interesses. Eles estavam colocando Jesus em primeiro lugar. Vamos ler então João capítulo 20, versículos 1 a 10. Convidar os irmãos que fiquem de pé, aqueles que puderem, para nós lermos a palavra de Deus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estivera com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, porque nós lemos a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor não ficou morto, mas o Senhor ressuscitou e o Senhor está em nosso meio, conforme a Tua promessa, de que estaria onde 2 ou 3 pessoas estivessem reunidas em Teu nome. Estamos aqui em Teu nome, Senhor Jesus, e pedimos que o Teu Espírito nos ensine, nos ajude, ó Deus, que ao meditarmos sobre a Tua palavra, possamos entender, possamos aplicar em nossas vidas. Abençoa, Senhor, cada um de nós que está aqui e também os irmãos que não estão aqui presentes, mas Tu possas cuidar deles, Senhor, ajudá-los onde quer que estejam. Esteja também falando aos seus corações. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, podeis assentar. Então, aqui nesse parágrafo, nós vemos as pessoas correndo
nós vemos vários personagens aqui que, de alguma forma, colocaram Jesus em primeiro lugar. Então, esses eventos que iam acontecendo mostram que as pessoas estavam colocando Jesus em primeiro lugar. Primeiro evento que a gente vê aqui, que mostra como estavam colocando Jesus em primeiro lugar, a gente vê a Maria Madalena. Ela foi a primeira a chegar. Ela, junto com outras mulheres. Aqui é citado Maria Madalena, provavelmente ela estava liderando as pessoas ali, as outras mulheres, mas Maria Madalena, diz aqui o texto, que ela foi no primeiro dia da semana. Então, só aí já mostra a prioridade. Ou seja, no primeiro dia que deu para ela ir, porque Jesus foi crucificado e sepultado na sexta-feira, no sábado ela tinha que descansar, todos tinham que descansar, era um momento sagrado, era o dia de descanso, instituído por Deus, e logo no dia seguinte, então no primeiro dia da semana, que era permitido trabalhar, então elas foram antes de amanhecer, então ainda era escuro, que está dizendo que foi de madrugada e ainda era escuro, quando Maria Madalena saiu, junto com as outras mulheres, e quando ela chegou, ela viu que a pedra estava revolvida. Nos outros evangelhos fala que houve um terremoto, veio um anjo, moveu a pedra e sentou-se ali, os guardas ficaram apavorados, ficaram petrificados, depois, então toda aquela história lá, aqui o João não conta tudo isso, mas a gente sabe que isso aconteceu, porque Jesus já tinha ressuscitado, então ela encontrou a pedra revolvida, e aí ela viu que Jesus não estava lá, o corpo de Jesus não estava lá, ela estava levando aromas, ela e as outras mulheres levando aromas, elas compraram esses aromas, eram caros, elas foram lá para embalsamar, porque é assim que eles faziam com o corpo, então iam cuidar do corpo de Jesus. Então quando elas viram que Jesus não estava lá, elas correram, aqui fala só da Maria Madalena, então ela correu, foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava. João sempre fala assim dele mesmo, né? Quando ele diz o outro discípulo a quem Jesus amava, era ele mesmo. Né? Depois, no final, ele fala que era ele. Né? Ele não sei por que ele não se referia a si mesmo na primeira pessoa. E, então, o próprio João. E ela chegou lá e dizendo, né, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Então, ela, sendo o primeiro dia da semana, então já é uma prioridade, e a gente viu também que era antes de amanhecer, né, logo de madrugada, que elas foram. E a gente vê a questão do primeiro dia da semana, como que as pessoas, como que se tornou uma tradição, se tornou, na verdade, uma prioridade. Colocar Jesus em primeiro lugar, colocar Deus em primeiro lugar no primeiro dia da semana. O pastor Alden costumava dizer que os judeus, eles trabalham primeiro para depois descansar. É assim, né? Porque eles trabalham 6 dias e descansam no 7º. Os cristãos, eles descansam primeiro para depois trabalhar. Então, descansam no primeiro dia da semana e depois trabalham. Isso tem uma simbologia muito importante, porque nós cristãos cremos que Jesus já pagou os nossos pecados. Ele já nos deu a salvação. Então, não tem nada que nós possamos fazer para ganhar a salvação. Tudo que nós fazemos por Jesus, nós fazemos em gratidão, porque Ele nos deu a salvação, que seria impossível a gente ganhar, seria impossível nós pagarmos os nossos pecados. Muita gente diz que aqui se faz, aqui se paga, né? Que de fato muitas coisas que a gente pratica aqui na terra a gente vai pagar
ou seja, vai sofrer as consequências. Mas a gente não vai pagar tudo, porque se fosse pagar tudo, nem a eternidade seria suficiente. Mas Jesus pagou. Então, primeiro dia da semana é uma prioridade. E a gente vê que os discípulos praticavam isso. Nós vemos, por exemplo, lá em João mesmo, né, um pouco adiante, fala que os discípulos estavam reunidos no primeiro dia da semana. Por que eles estavam reunidos no primeiro dia da semana, se eles eram judeus e o descanso deles era no sábado? O dia de adoração era no sábado. Então a gente vê aí que já estava mudando o padrão, que o primeiro dia da semana, que foi o dia em que Jesus ressuscitou, esse dia passou a ser especial. E eles estavam reunidos no primeiro dia da semana. A gente vê isso, por exemplo, lá em João 20, 19 e João 20, 26. Porque no 19 fala que era o primeiro dia da semana, e no 26 fala que foi 8 dias depois. A maneira dos judeus contarem os dias, eles contavam o próprio dia. Então, contando domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de novo, 8º dia. Então, é assim que eles contavam, por isso que diz que era o 8º dia. E também a gente vê naquela história do Eutico, né, que ele caiu da janela, quando o Paulo começou a pregar, e o Paulo gostava de falar, né? Ele já era meia-noite, ele estava com a corda toda lá pregando, porque no outro dia ele ia viajar, então ele queria aproveitar aquele tempo, e o Eutico estava lá, coitado, ouvindo a pregação do Paulo, acho que estava bem interessante, mas ele estava cansado, né? E tinha também algumas coisas lá que dava sono, né? As luzes, as lâmpadas, né? Aquelas lâmpadas eram de querosene, tinha aquela fumaça, né? E o Eutico estava sentado na janela e dormiu, né? Dormiu na pregação de Paulo e caiu lá embaixo, né? E a gente acha que ele morreu mesmo na queda, e chegou Paulo lá e disse, não, ele está vivo, mas a gente acha que ele ressuscitou, na verdade, né? O Eutico. Aí o Eutico voltou para lá e ainda teve que ouvir o restante da pregação do Paulo, né? Não teve escapatória. Mas aqui é interessante porque em 1 Coríntios 16, 2, diz que foi no primeiro dia da semana. Então era ali que eles se reuniam. E também, aliás, isso foi em Atos 27, Atos capítulo 20, versículo 7. 1 Coríntios 16, 2, quando Paulo está falando para os coríntios separarem as ofertas, né, porque os gentios, eles tinham uma vida tranquila financeiramente. E enquanto os judeus, que moravam em Jerusalém, eles eram muito pobres, né, os cristãos que viviam lá também muito pobres. Então, ele estava incentivando esses cristãos novos, gentios, recém-convertidos, a ajudar os irmãos da Judéia. Então, separando as ofertas, e aí, de passagem, ele fala que ele dá instruções, no primeiro dia da semana, cada um põe a parte, e assim por diante. Então, está mostrando ali que eles se reuniam no primeiro dia da semana. Então, prioridade, colocar Jesus em primeiro lugar. Começar a semana adorando a Deus. Você começa a semana adorando a Deus? Todos nós estamos aqui no primeiro dia da semana, priorizando, não é? Colocando Jesus em primeiro lugar. Amanhã nós vamos trabalhar. Tem gente que trabalha hoje também, né? Infelizmente, alguns têm que trabalhar também no domingo. Mas para quem tem oportunidade de vir no domingo na igreja, não perca essa oportunidade. É colocar Jesus em primeiro lugar, assim como a Maria Madalena também fez. Antes mesmo de amanhecer, ela estava lá no primeiro dia da semana, na primeira hora, no primeiro minuto, colocando ele em primeiro lugar. E ela teve o privilégio de ser a primeira a chegar no túmulo. Ela foi a primeira que viu a pedra removida, ou seja, ela testemunhou a ressurreição de Jesus. Depois a gente viu também que ele, mais para frente, ou em outro evangelho, não me lembro, Jesus apareceu para ela, então ela também foi a primeira a vê-lo. Colocar Jesus em primeiro lugar. Outro evento que a gente vê aqui
que mostra que as pessoas estavam colocando Jesus em primeiro lugar, é que João e Pedro, eles foram os primeiros a testemunhar. Eles foram, quando eles ouviram Maria Madalena dizendo que Jesus, o corpo de Jesus não estava lá, a pedra estava removida da porta do sepulcro, eles correram para lá, o João, o Pedro, né, junto com o João, aqui nos versículos 3 a 7, e o João, é interessante que o João, ele narra direitinho, né, ele fala, eu cheguei primeiro, né, o discípulo a quem Jesus amava, ele chegou primeiro, eu, né, cheguei primeiro lá, não foi o Pedro, eu que cheguei primeiro, eu não entrei, mas eu cheguei primeiro, fiquei olhando, eu vi os lençóis, eu fui o primeiro a ver os lençóis, e o Pedro, a hora que ele chegou, eu corri mais rápido que ele, né? O Pedro estava atrás, mas eu fiquei parado. Aí quando o Pedro chegou, ele entrou e, né? O Pedro é estabanado, né? O João acho que ficou meio assim, receoso de entrar, né? Ele viu, olhou com cuidado, ficou pensando, né, o que estava acontecendo. Enquanto o Pedro já foi atropelando tudo, né? Entrando lá e viu os lençóis. Então os dois, na verdade, foram os primeiros a testemunhar. Os primeiros a ver e os primeiros a falar, porque o João está narrando isso, ele está contando o seu testemunho. Ele está dizendo que quando Pedro chegou, ele entrou e depois o João entrou também, eles viram os lençóis e o lenço que Jesus estava sobre a cabeça não estava com os lençóis, mas tinha deixado num lugar à parte. É interessante essa narração, porque eu fico imaginando, se o corpo de Jesus tivesse sido levado, se tivesse sido roubado, como a princípio eles pensaram, e como os judeus divulgaram isso depois, né? Não fazia sentido eles deixarem lá os lençóis, né? Eles iam pegar o corpo junto com os lençóis e levar. Por que eles iam tirar os lençóis para levar o corpo? E além de tirar os lençóis, deixaram tudo arrumadinho, do jeito que estava. Eu imagino assim, que estava lá, porque o corpo era enrolado no lençol. Vocês se lembram que o José de Arimateia e o Nicodemos enrolaram Jesus num lençol de linho e colocaram perfumes, né, quando colocaram no túmulo. E então o corpo estava enrolado com o lençol e um lenço à parte enrolado na cabeça, provavelmente tampando o rosto, tudo, né? Então eu imagino que quando eles chegaram, estava lá do jeitinho. Ou seja, Jesus se levantou e a roupa ficou lá, ou os lençóis, né? É mais ou menos quando a gente assiste aquele filme lá Deixados para Trás, né? As pessoas vão para o céu e a roupa fica, né? Do jeitinho que estava lá, o sapato, né? Então, eu acho que foi desse jeito, pelo que está sendo narrado ali, dá a impressão que é isso. E isso que intriga. O João faz questão de dizer que foi dessa forma, porque isso faz uma grande diferença. Então ele enfatiza isto, né? Que aconteceu desse jeito. Foi diferente, por exemplo, da ressurreição de Lázaro. Quando Lázaro ressuscitou, quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele saiu do jeito que ele estava lá, enrolado, os lençóis de linho, como eles costumavam fazer, com o lenço. As pessoas mais abastadas é que faziam isso, né? Jesus teve esse privilégio porque o José de Arimateia e o Nicodemos tinham condições, inclusive de colocar ele no túmulo de uma pedra, e o Lázaro também era de uma família abastada. Lembra que a Maria, a irmã dele, derramou perfume precioso em Jesus, perfume que era caro. Então eles tinham condições, e assim que o Lázaro também foi sepultado, já fazia 4 dias, e Jesus chegou lá e ressuscitou o Lázaro. Mas vocês se lembram, né? Ele chegou lá, mandou tirar a pedra, e chamou o Lázaro, falou, Lázaro, sai para fora. E o Lázaro apareceu lá, todo enfaixado, acho que o rosto tampado também, né, tudo. E Jesus falou, tirai, né, desatai as mãos dele. A mão estava amarrada, estava, né, uma múmia, na verdade era uma múmia, né. Não sei como que ele saiu de lá, talvez rolando, né, ou pulando, né, mas ele estava lá, tudo amarrado, mãos e pés amarrados. Jesus falou, solta ele, tira as ataduras, deixa ele livre. E foi um grande milagre. Mas
a gente sabe que o Lázaro morreu depois, né? Inclusive os sacerdotes e fariseus, o plano deles era matarem Lázaro, porque as pessoas iam lá para ver Lázaro ressuscitado, e aí eles saíam de lá crendo em Jesus. Então eles falam, vamos matar Lázaro para não acontecer isso, né? E se eles conseguiram matar Jesus, por que não teriam conseguido matar Lázaro também? De qualquer forma, Lázaro morreu, mesmo que eles não tenham matado, né? Porque a ressurreição de Lázaro foi diferente. Porque Jesus, a Bíblia diz que ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro que ressuscitou para viver para sempre. Ele é o primeiro que ressuscitou para ter um corpo glorificado. O corpo de Jesus não era um corpo normal, vamos dizer assim, de carne e osso, mas ele era de carne e osso. Mas diferente, era um corpo glorificado. Porque a gente vê mais para frente que ele podia comer, né? Ele podia ser tocado, mas só que também ele podia passar uma parede, né, com portas fechadas e tudo, e entrar, ele podia desaparecer de um lugar e aparecer no outro. Já pensou se um dia a gente vai ser assim, né, quando estiver no céu? Então eu fico imaginando, né, eu quero ir lá para Marte, né, não precisa nem do Elon Musk, né, do foguete do Elon Musk, eu vou lá para Marte, vou lá, né, eu vou lá para Saturno, o Sol não vai queimar a gente, né, a gente pode ir para o Sol, pode ir para qualquer lugar, né, será que vai ser assim? Os anjos podem fazer isso, né? Os anjos são espíritos. Mas nós, a Bíblia fala sobre isso também, né? O Paulo fala que quando nós ressuscitarmos, o nosso corpo vai ser diferente. Não vai ser o mesmo corpo, né? Mas eu acho que vai ter alguma semelhança. Como Jesus, ele foi reconhecido, ele tinha, né? Quando ele foi a visitar os discípulos que estavam reunidos, ele falou para o Tomé, aquele que só acreditava vendo, né? Toca aqui, Tomé, na minha mão, né? Na minha ferida aqui, toca aqui do meu lado, onde foi furado com a lança. Então, o corpo é semelhante. Então, não adianta, você vai ficar do seu jeito. Você acha que você é feio, quer ser mais bonito, né? Você vai ter esse corpo aí mesmo. Mas eu acho que tudo vai ser bonito lá no céu, né? Tudo vai ser maravilhoso. Mas Jesus, então, o fato desses lençóis estarem dessa forma, mostra isso, que de fato Jesus ressuscitou. Por isso que João enfatiza isto, porque isso é uma coisa importante, né? E João está dando testemunho. Ele e Pedro foram os primeiros a testemunhar. Então, nós podemos também fazer isso. Nós podemos também colocar Jesus em primeiro lugar, falando de Jesus, testemunhando de Jesus.